Vida Leve, com Alexandra Grassini. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao espaço do Vida Leve. E hoje o tema é aceitação. Muito bem, como é para você quando você passa uma adversidade, uma dificuldade, uma perda na sua vida? Como é que você passa por essa questão da aceitação? Elisabeth Kübler-Ross, uma psiquiatra suíça, ela estudou durante anos, fez muitas pesquisas de como é que o ser humano reage quando tem uma perda na sua vida, quando tem uma dificuldade, uma mudança. Então, ela criou uma curva que é comum a todos os seres humanos quando passam por um luto, por uma mudança ou por uma perda na sua vida. E a essa curva ela chamou de curva do luto ou curva da mudança, de Elisabeth Kübler-Ross. E para falar desse tema, eu já vou trazer aqui quais são, os passos, quais são, os elementos dessa curva. Eu vou contar rapidamente a história de Carolina Roata, uma jornalista colombiana de 32 anos que estava no auge da sua vida profissional quando de repente ela passou por uma situação de sentir que estava perdendo movimentos, estava com dificuldade e depois de passar em muitos médicos, depois de passar em muitos diagnósticos, ela descobriu que ela tinha a doença de Wilson. Essa é uma doença que é a dificuldade do organismo de processar ou metabolizar o cobre. E interessante dessa doença é que até em volta da íris do olho fica uma bolinha, como se fosse um círculo com a cor cobre. E ela diz nos relatos dela que a grande dificuldade durante anos foi ela aceitar essa nova condição, aceitar esse diagnóstico, e da Colômbia ela conseguiu posteriormente tratamento na França, onde ela já consegue viver de forma mais saudável e colocando também ali sua profissão, seu papel profissional a serviço. Essa é uma doença hereditária que também, com o diagnóstico dela, acabou ajudando as próprias irmãs. Então vamos voltar à curva da mudança ou do luto da Elisabeth Kübler-Ross. Cada vez que você passa por uma mudança, você passa por estágios ou por um luto. O primeiro é o choque. É o choque da notícia, quando você recebe a notícia e você quase como um susto. Depois vem a negação, que é quando você diz, nossa, eu acho que não é verdade. Eu acho que isso não está acontecendo comigo. Logo depois vem a emoção da raiva, que é quando você realmente fica com raiva de toda aquela situação ou culpa, ou sentimento de culpa. Depois vem da barganha ou negociação, e aí você vai começar a ir para o estágio já da aceitação e antes o da depressão. Os estágios da curva da perda ou da mudança são o choque, a negação, a raiva, a barganha, a depressão, uma tristeza profunda, até você chegar numa aceitação daquela situação. Um ponto importante é que aqui eu estou dizendo numa ordem, mas isso pode acontecer fora dessa ordem, podem acontecer durante um dia, todos esses sentimentos misturados, como podem acontecer no fato de 5 minutos. De você, uma hora você está com raiva, daqui a pouco você sente tristeza profunda, aí você nega, aí você fica pensando, nossa, será que se eu tivesse feito algo diferente? Passamos por isso também na pandemia, quando nós perdemos a nossa rotina no início de 2020. Muito bem, aceitação. Se pergunta agora, qual é o desafio da sua vida nesse momento e se você precisa de qual é o seu nível de aceitação? Qual que é alguma aceitação que você precisa? E se pergunta se você está em algum estágio dessa curva da mudança de Elisabeth Kübler-Ross. Foi uma alegria estar aqui com vocês, um beijo e até a próxima.